Hoje o Banco Central divulgou números que traduzem o quanto os brasileiros estão gastando no exterior. E não é pouco. Em julho deste ano, os brasileiros gastaram quase 2,5 bilhões de dólares fora do nosso país. Para entender o que possibilitou o aumento desse tipo de despesa, eu converso com a editora e analista de economia, Lucinda Pinto. Você deve ter viajado e deve ter contribuído para isso, né, Lucinda? Eu não, Márcio, porque eu fiquei trabalhando aqui, mas a nossa editora aqui É verdade. A Natália Boscolo viajou. Nova York ficou vazia depois que ela voltou, né? A gente só via o dólar subindo aqui, né? Boa noite, Lucinda. Boa noite. Boa noite a todos. Mas esse valor que a gente vai mostrar aqui na tela agora, ele é o maior da série histórica, então realmente chama a atenção. Julho é um mês de férias escolares, então sazonalmente é natural que a gente veja esses gastos crescerem, mas tem outros fatores que ajudam a explicar. Bom, a gente viu o real se valorizar aí ao longo dos últimos meses. Este ano o dólar acumulou uma queda de cerca de 7% em relação ao real. Os números do mercado de trabalho, como a Elisa acabou de contar, ou melhor, você acabou de relatar, eles mostram que o mercado de trabalho ainda está forte, a renda do brasileiro ela ainda está robusta. E tem outro fator, a inflação lá fora, Márcio. Então, o fato dos preços estarem mais altos, os hotéis, os produtos, isso ajuda a explicar também o fato de que em dólar o brasileiro está gastando mais lá fora. Mas olha só que interessante, então foram quase 2,5 bilhões de dólares gastos pelos brasileiros, somando todo tipo de consumo. Então, produtos comprados, o preço de hotéis, passagens aéreas. Então, esse foi o valor aqui que a gente viu em julho de 2026 e a gente tem visto aí um crescimento importante aí ao longo dos últimos anos. Agora, tem uma outra informação interessante, a gente procurou a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito, que também traz um pouco o panorama de onde essas pessoas estão gastando, onde os brasileiros estão gastando o seu dinheiro. Então, a gente consegue ver, aqui os valores são em reais mesmos, mas a Abecs informa que ao longo do primeiro semestre, então de janeiro a junho, os gastos com cartão de crédito no exterior somaram 11,3 bilhões de dólares. Mas aqui em reais a gente vê que, claro, Estados Unidos lidera aí, né? Esses gastos foram quase 20 bilhões de reais em consumo de brasileiros, a América do Sul e Central 6 bilhões de reais e a Europa 25,5 bilhões de reais. E aqui a gente tem os outros mercados também com um volume bastante expressivo. A nossa chefe esteve em Nova York e também em Orlando. Gastou com Mickey, né? É isso. Quem não quer, né? Uma orelhinha, né, Márcio? Lucinda continua aqui com a gente porque hoje foi o 7º pregão seguido de ganhos para o Ibovespa. O avanço desta quinta-feira foi sustentado principalmente pela Petrobras. É isso mesmo, Márcio. Petrobras e outras petroleiras, porque hoje teve aquela decisão da Justiça que suspendeu a cobrança do imposto de exportação sobre o petróleo. Tem aí agora um imbróglio jurídico, porque acabou de ser decidida a prorrogação desse imposto. Então, a gente vai entender melhor aí nos próximos dias se, afinal de contas, esse imposto vai prevalecer ou não. Seja como for, ao longo do dia, a informação era que o imposto tinha sido suspenso. Esse imposto tem pesado bastante aí no bolso das petroleiras. Então, essas ações ajudaram. O Petrobras subiu 3% e o Ibovespa, no fim das contas, subiu 0,31% para 175 mil pontos. E o dólar subiu 0,21%, acompanhando bastante o movimento global para R$ 5,16. Muito obrigado, Lucinda Pinto.